Converso agora com o economista-chefe do BGC Liquidez, o Felipe Tavares, que já está comigo. Felipe, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Felipe, primeiro eu queria falar um pouco sobre essa questão, esse impacto imediato também, né, fluxos e recursos. Bom, a Copasa entrou nessa primeira prévia da carteira aí do Ibovespa, como a gente acabou de antecipar, válida a partir de janeiro, substituindo o CVC, trazendo aí um certo rebalanceamento que vai valer até abril, né, essa carteira. Quais são os efeitos práticos nos próximos dias que a gente deve acompanhar sobre essa demanda por ações também, obviamente, liquidez da Copasa, considerando, né, já também fundos, ETFs, que devem também começar já a ajustar posições a partir de agora? Acho que a gente tem um movimento aí de muito próspero, né, para a Copasa, né? A gente tem uma perspectiva de crescimento da ação, o papel deve andar por conta dessa demanda reprimida que tinha, né? Faz 7 anos que a gente está discutindo a privatização da Copasa. A Copasa é um ótimo ativo, é uma empresa que tem muita perspectiva de crescimento, de bons resultados para o acionista. Então, ela tendo avançado bastante toda a sua privatização e está na última etapa da parte legislativa da privatização e estando com a sinalização de que vai entrar na carteira do Ibovespa, acho que a gente tem perspectivas ótimas para o ativo nos próximos dias e no próximo ano. Então, realmente, a Copasa aí deve ser aí um dos destaques da Bolsa nos próximos períodos. E do ponto de vista de valuation, a Copasa já está precificada aí com prêmios ou talvez descontos aí frente aos pares do setor, né, de saneamento e utilities, ou seja, a inclusão no Ibovespa tende a ajustar esses múltiplos em razão dessa maior, obviamente, né, cobertura e demanda, ou existe ainda fatores estruturais, né, até porque, como você muito bem lembrou, são 7 anos já discutindo essa questão dessa privatização, que podem acabar limitando essa reavaliação mais rápida do ativo? Não, acho que pelo contrário, acho que essa perspectiva é super positiva. A Copasa ela transaciona em múltiplos interessantes em relação aos seus pares, seja do próprio segmento ou de outros segmentos de utilities. E a gente tem um ponto que é muito importante, que assim, tudo que estava travado, né, em relação à Copasa era a discussão da parte legislativa, né? Então, a parte legal da privatização é o que demorou 7 anos para andar. A gente tem agora a discussão da parte do modelo de negócio, vamos falar assim, de como vai ser o modelo regulatório, de como que vai entrar os parâmetros específicos do contrato e como que vai funcionar a empresa pós-privatização. Nesse momento, a gente consegue revelar ainda muito valor dessa companhia. Então, obviamente, tudo o que o papel andou aí ao longo do ano, que não foi pouca coisa, já tem algo da expectativa da privatização fazendo parte desse preço, mas ainda tem muito a vir, né? A gente ainda não consegue nem fazer um valuation muito pontual, né, de qual que é o valor específico da ação, porque tem muita notícia boa para vir aí em termos de valor dessa companhia, né? Assim, a gente tem ainda discussões, por exemplo, que mais de 200 municípios vão ter os contratos aditivados para incluir as metas de esgoto, então vai aumentar a base de faturamento da empresa. Se pós-privatização, a Copasa vai ser um ativo completamente diferente que tende a trazer muita oportunidade aí para os investidores. E consolidando essa presença no Ibovespa, a empresa também pode acabar se tornando uma referência nessas estratégias híbridas, né, entre ações e talvez dívidas de infraestrutura e saneamento. Como que isso pode talvez alterar o apetite dos investidores por papéis de empresas assim, de serviços públicos que estejam, né, nesse formato com renda variável versus crédito corporativo? Acho que assim, a gente tende a ter um movimento positivo de avaliação de risco, né? Assim, as empresas de utilities de infraestrutura normalmente são empresas que os investidores gostam, né? Por ter uma previsibilidade de receita, né? Sofrer menos com os ciclos econômicos ali, e variação de demanda. E aí ela entrando na carteira do Ibovespa, isso traz ali uma visibilidade diferente para a companhia e isso vai atrair novos olhares. E acho que isso vai trazer uma nova perspectiva, né? Se a gente tem aí os últimos, sei lá, 24 meses, 18 meses, com a discussão de infraestrutura muito voltada para a dívida, né? A gente teve ali um boom de discussão e de negociação envolvendo Sabesp pós-privatização, então com a vinda da Copasa, todo o saneamento tende a ganhar muito na discussão do mercado de capitais e toda a agenda de utilities também acho que ganha um reforço muito expressivo aí nas discussões do mercado.
E quanto a essa recomposição da carteira do Ibovespa, Felipe, a gente tem então nessa prévia, na primeira prévia, a Copasa entrando e a saída da CVC. Qual que é a análise que você faz para, nesse momento, a retirada da CVC da carteira do Ibovespa? Sim, acho que a gente vai ter um índice um pouco mais resiliente, um pouco mais estável, porque, assim, empresas de serviço, né, mas a CVC é uma empresa muito voltada ao turismo, ela tem uma forte oscilação fruto da demanda, né? Então, ela é muito mais elástica a movimentos pontuais de demanda e responde muito rápido a esses movimentos. No caso de utilities, a gente tem menos isso. Então, a gente vai ter um índice, né, o Ibov aí com um reforço aí de um papel que ele tende a ter flutuações menores, né? Então, o índice, isso deve trazer uma volatilidade menor para a Bolsa como um todo, quando medido pelo índice Bovespa, né? Que normalmente é uma métrica de referência. Mas, Felipe, ainda, né, com essa reequalização aí dos ativos, a gente mantém o Ibovespa, como, né, já há muito tempo, com ativos, né, uma boa fatia concentrada em poucos ativos, que é o caso, como a gente via falando antes aqui de você chegar, é o caso de Vale, Itaú Unibanco e Petrobras, que juntas, né, representam aí pelo menos 25% do índice. Essa dependência do índice, única e exclusivamente ali de 3 companhias, isso não traz um risco maior? Ou seja, qual que é a análise que você faz em relação a isso? Porque são empresas que, obviamente, claro, a gente sabe que atrai também muito capital estrangeiro, mas tem uma dependência muito grande, tem uma influência muito grande, tanto de commodity, que é o caso da Petrobras, como também da questão de juros de política monetária, como que é o caso de bancos, setor de bancos. Ou seja, qual que é a avaliação que você faz ainda do Ibovespa manter essa composição com 25%, né, da sua formação do índice, dependendo de apenas 3 empresas? Acho que o Ibovespa não é, assim, ele é um reflexo do tamanho do mercado de capitais brasileiro. A gente tem poucas empresas listadas, a gente teve um processo de fechamento grande de capital de empresas. Então, assim, para o índice Bovespa se pulverizar e você ter mais companhias, né, e esse risco ser diminuído, que de fato ele pode existir, você precisa que outras empresas e que mais ativos consigam gerar uma liquidez suficiente para ser representativa da bolsa nesse montante, né? Então, acho que é só um reflexo natural da composição do mercado de capitais brasileiro. Quando você traz uma empresa resiliente, que tende a trazer investidores com perspectiva de mais médio e longo prazo, porque o setor de utilities ele é de longa maturação, acho que a gente contribui para essa suavização, porque a gente consegue trazer talvez mais fluxo para um papel que talvez a CVC não conseguisse manter esse mesmo fluxo por conta da volatilidade de curto prazo muito maior do que Copasa. Então, quando o índice traz companhias mais sólidas, com bases mais previsíveis, né, de médio e longo prazo, acho que a gente ganha em diminuir essa volatilidade e isso reflete na diminuição da concentração dessas poucas empresas, tá? Ou seja, a estratégia aí da B3 de substituir CVC por Copasa pode trazer mais estabilidade e mais fluxo para o principal índice da Bolsa Brasileira. Seria essa a percepção, então, com a saída da CVC e a chegada da Copasa? Sim, inclusive acho que todas as perspectivas do quanto o Ibov pode andar no próximo ano, isso deve ser revisitado com a confirmação da Copasa no índice, porque se ela trouxer mais fluxo, o Ibovespa pode chegar a patamares ainda mais elevados do que os analistas estão enxergando. Então, acho que é super positiva essa mudança. E aí, já pegando gancho nessa trajetória aí do Ibovespa, que eu quero entender do teu ponto de vista também, Felipe, se você vê os fundamentos realmente e espaço para mais upside, né? A gente teve essa prévia agora do Ibovespa, que vai valer até abril, a partir de janeiro até abril, mas a gente tem também uma trajetória aí, recordes, né, recentes e recorrentes do principal índice da Bolsa Brasileira. Você vê fundamento para essas altas e para o patamar que a gente tem hoje do Ibovespa, e você vê espaço para ainda mais crescimento, para atingir patamares como a gente já tem aí de algumas casas trazendo a expectativa de Bovespa a 200 mil pontos em 2027. Você consegue ter alinhamento com isso ou você acha que uma visão de Bovespa a 200 mil pontos seria muito otimista para esse primeiro momento?
Não, acho que faz todo sentido, acho que isso entra aqui na nossa conta, especialmente porque todo o fluxo que a gente tem, né, e essa caminhada aí do Ibov ao longo do ano, ela é muito mais fruto. Você tem fundamentos que assim, a gente tem boas empresas, ótimas companhias, muito descontadas por questões macro que não vale a pena se alongar aqui, mas juros altos, etc. Então você tem muita oportunidade, né, a bolsa está barata, e você teve um movimento de fechamento de capital. Então, assim, o Ibov ele se torna muito mais representativo nos movimentos de capitais, né? Porque você tem menos companhias, né, listadas hoje por esse movimento de fechamento. Para o próximo ano, você considerando que tem ciclo de corte de juros, você considerando que tem perspectiva de alternância política, que pode trazer uma sinalização diferente para o investidor estrangeiro, você pode ter endereçamento de pautas fiscais que mexem no risco de longo prazo, você tem todo um cenário que pode ser muito positivo para o Ibovespa, e aí 200 mil pontos se torna algo factível e às vezes até conservador, a depender da conjunção desses fatores. Perfeito. Eu quero muito agradecer teu tempo aqui conosco. Conversamos com o economista-chefe da BGC, Liquidez, o Felipe Tavares. Bem-vindo sempre por aqui. Uma boa terça-feira para você. Até a próxima, Felipe. Muito obrigado, foi um prazer. Bom dia a todos. Até mais.